Amém? Amém, gente? Amém. Todos felizes com Cristo? Amém. Glória a Deus! Então tá bom. Vocês estão muito felizes assim, é porque eu acho que a mensagem de hoje não vai servir. Ninguém aqui tem luta, ninguém tem problema aqui, né? Todos aqui nunca passaram nenhum tipo de luta, nenhum tipo de problema. Acho que Deus falou errado. Falou certo com Jonas no início para escolher, mas não falou comigo não. Ninguém tem problema neste lugar, Senhor. Ninguém sabe o que é luta, o que é dificuldade. Eu acho que é só comigo que acontecem essas coisas. Será isso, gente? Eu quero conversar com você hoje. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4. E o tema para a nossa reflexão é a escola do deserto. A escola do deserto. A vida cristã da gente, a nossa vida cristã, uma marca da vida cristã é perseverar, perseverança. E perseverança em meio a grandes lutas e tribulações. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa vida cristã é marcada pela perseverança. Precisamos perseverar. No Antigo Testamento a gente conhece muito bem a cena do povo de Israel sendo liberto do Egito, correto? Para chegar na terra prometida, na promessa de Deus. Muitos milagres aconteceram, muita mão de Deus agindo. No entanto, para eles saírem do Egito, para chegar na terra prometida, tinha que acontecer o quê? Tinha que passar por todo o deserto. E a gente conhece a história, quanta coisa aconteceu naquele deserto. Muitos milagres, muitas reclamações. Muitos milagres, muita incredulidade. Muita luta. Muitos pecados. Então no Antigo Testamento, se a gente pode olhar para a vida cristã, é um problema. Você quer ver um exemplo que é muito comum a gente ver na televisão? As pessoas ensinam assim sobre a cura. Você pega lá o diagnóstico, ó, o médico te deu um diagnóstico aqui, sei lá, qualquer coisa, qualquer doença. E aí você diz, não, eu não estou doente, eu estou curado, eu estou curado. Ou seja, você nega o diagnóstico. Isso não é fé, isso é negação. Fé é superação. Está aqui o diagnóstico. O médico diz que eu estou com isso. Mas a última palavra é do médico dos médicos. Não é negar o problema. É eu aprender a enfrentar o problema. Não na minha força, porque muitas vezes nem força nós temos, mas no poder do Senhor que nos guia, que nos levanta. Então, queridos, ter fé não significa não ter problemas, significa aprender a enfrentar os problemas. E nessa escola do deserto, então, eu quero conversar com você nesse texto tão marcante, que é de Mateus 4, da luta do Senhor Jesus. Eu falei do deserto, quando Moisés é chamado para ser o libertador, mas antes de Moisés assumir para ser o libertador de Israel, ele passou somente uns 40 aninhos aprendendo na escola do deserto. O grande apóstolo Paulo, no Novo Testamento, antes de assumir essa missão tão poderosa, quantos anos que ele ficou lá em treinamento, em discipulado, em acompanhamento? E assim tem que ser também na nossa caminhada. Quem nunca aqui passou alguma luta, alguma dificuldade? Com certeza você tem algo a colaborar nessa mensagem de hoje, nessa reflexão sobre a escola do deserto. Com certeza a gente já aprendeu muitas coisas na nossa caminhada. Eu já vou lendo e meditando no texto. Primeira lição que eu trago para nós: a escola do deserto ensina o discípulo a ir para a prática. Versículo 1 e versículo 2, vamos ler juntos na palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A escola do deserto ensina o discípulo de Cristo a ir para a prática. Sabe aquele negócio que a gente fica na teoria? Não, mas eu creio. Mas na hora que você chega na prática, esse eu creio vai ser imprensado. É ou não é? Não, mas eu sou um de Deus, eu oro, eu jejuo, mas na hora que a gente é levado para o deserto,
Aí a gente aprende, a gente vê atitudes, comportamentos que a gente fala, eu nunca me percebi fazendo isso. A raiva sobe. A gente vê quem realmente somos. E aqui no versículo 1 e versículo 2 é interessante, porque Jesus é levado ao deserto por quem, gente? Não, quem levou Jesus ao deserto? Não foi o diabo. A gente pensa assim, é o diabo. É deserto, é luta, é o diabo. Eu estou indo para a igreja, furou o pneu, é o diabo. Cadê Deus na minha vida? É ou não é? Aí você lê a Bíblia, o Espírito levou Jesus ao deserto. Não foi o diabo. Não, foi o Espírito Santo mesmo. A gente traz essa visão, gente, porque a gente foi educado dessa forma, ou religiosidade terrível. Arranca de nós isso, Senhor, para que a gente viva o fardo leve de Jesus. A espiritualidade viva. Problemas acontecem, querido. Ter fé não significa não ter problema. Significa aprender a resolver os problemas. Você está indo para o culto e o pneu furou. Fura pneu, eu vou te consertar, mas eu vou adorar o Senhor. Se foi o diabo, se foi luta, se foi um problema natural, eu não estou nem aí, eu só sei que eu vou adorar o Senhor. Deixa de tanta superstição, gente. O Espírito levou Jesus ao deserto. A escola do deserto ensina o discípulo a ir para a prática. Só tem um jeito da gente aprender completamente: praticando. Praticando. Aí a gente vai e faz a escola de evangelismo, tal. Ok, vamos para a prática. Vamos fazer. A gente vai, jejua, se santifica 30 dias jejuando e orando. Sabe como é que você vai provar isso? Vamos para a prática. A hora que colocar uma tentação na minha frente. Gente, não se aprende sem praticar. Por isso que a gente está aqui, praticando cultuar, ouvindo, aprendendo, mas para sair daqui e praticar. Sem prática não adianta. E o próprio Jesus aqui é levado pelo Espírito para praticar. E levado ao deserto para aprender a enfrentar lutas, a enfrentar problemas. Qual problema você está enfrentando? Como eu vou enfrentar isso? Como que eu vou buscar resolver isso? Aqui está o segredo. E eu acho mais fantástico ainda, porque Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e o texto diz mais o quê? Para ser tentado pelo diabo. Não, mas isso não pode ser de Deus, está errado a Bíblia, tem alguma coisa errada aqui. Vamos na escola ministerial falar com o Jonatas para nos explicar isso. Então, Jonatas, está errado. Como que o Espírito me leva a ser tentado pelo diabo? Não faz sentido isso. Está entendendo, gente? E aí você passa por tentações, lutas, e não entende as coisas, acha que essas coisas não vão acontecer. Ser cristão, eu vou ficar numa redoma de vidro, o Senhor vai me proteger, igual as mães, os pais fazem hoje com os filhos, né? Querem cuidar aqui, ó, não deixa o filho fazer nada, aí cuidado que vai cair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, Deus não faz assim com a gente. E se você for observar, desde o início foi assim. Deus fez um jardim, ó, está tudo aqui, ó. Tudo é seu, vocês podem cuidar de tudo, viver de tudo. Eu só tenho um acordo com vocês. Aqui vocês não mexam na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus só fez isso. Deus não escondeu, não botou no guarda-roupa. Está aqui, está visível. Deixou na escolha. Deus não fez nada. É a gente que fica tentando impedir as pessoas. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a gente vê um evangelho, um cristianismo onde cristãos não aprendem a lutar, não aprendem a enfrentar problemas. Quem sabe ele recebeu aquele evangelho de Jesus resolve tudo para mim. A gente diz até, ora para mim. A gente não aprende nem a orar na hora da luta. A gente quer que o outro ore. A gente não aprendeu a enfrentar o problema. Gente, nós temos a palavra viva de Deus para enfrentar problemas, para resolver problemas, e não somente os meus, até os dos outros. É ou não é? Você não tem a solução nas suas mãos? A palavra de Deus não é a solução para as nossas vidas?
Versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus estava ali praticando, sendo levado pelo Espírito ao deserto, no meio da luta, sendo tentado pelo diabo. E o que ele fez? Praticou a oração, o jejum. Isso é uma coisa que a gente já deixou. A gente aprende na nutrição, cadê as nutricionistas? Temos que comer de 3 em 3 horas. Que coisa fofa, né? 3 em 3 horas comendo. E o jejum, fica onde? E a oração? Hoje em dia se fala do jejum intermitente, da importância do jejum intermitente. Quando você vai fazer uma cirurgia, você fica algumas horas até dias em jejum, é ou não é? Tal é a importância do jejum na vida das pessoas. Mas sabe o que acontece? Qual foi a última vez que você jejuou ou que você ora? A gente virou crente domingueiro que não participa de reunião de oração. Tem que trazer artista para ver se o povo anima a orar. Ver Jesus, né? Entendeu? Você ora na sua casa? Está orando com a sua família? Eu sei que não é só no culto, é só na igreja. Mas irmãos, cadê a nossa prática? Qual foi a última vez que eu falei de Jesus para uma pessoa? Nem amigos eu tenho, quer dizer, eu tenho amigos, mas eles nem sabem que eu sou crente, que eu sou cristão, discípulo de Jesus. Percebe? Falta prática. E se não pratica, não aprende, não entende, não cresce, não tem mistério nisso. Eu tenho que começar a fazer, praticar, para que eu possa crescer. Nós vivemos um cristianismo sem prática. Aí, como os cristãos não praticam, as igrejas mudaram as estratégias, a gente fica trazendo ídolos para poder juntar crentes de outras igrejas que lotam esse lugar. Mas espera aí, Jesus treinou somente 12, e um ainda saiu, depois teve que pegar outro, para que através de 12 bem treinados, o evangelho espalhasse pelo mundo. Que adianta uma multidão sem prática? Estão comigo, sim ou não, gente? Sim. Amém ou não amém? Amém? A escola do deserto nos ensina a ir para a prática. Não espere a luta bater para você aprender a orar. Amém? Amém? Não espere a luta apertar para você aprender a buscar a Deus. Pode ser bem difícil. Em segundo lugar, para não demorar muito, versículo 2 e 4, a escola do deserto ensina a enfrentar as necessidades da vida. Depois de jejuar, versículo 2 e 4, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 2 a 4, o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? A escola do deserto ensina então a enfrentar as necessidades da vida. Jesus estava ali em jejum e oração, mas Jesus teve fome. Orando, buscando a Deus, ele teve fome e necessidade. E o diabinho sempre aproveita das nossas necessidades para tentar nos pegar. A gente pensa porque a gente está com Deus que a gente não vai ter nenhuma necessidade. Jesus estava orando, gente, na presença de Deus. Mas ele teve fome, porque jejuar não é um ato que eu vou ficar tão espiritual que eu não vou sentir fome mais. O Senhor dos Senhores, em jejum e oração, na presença de Deus, por 40 dias, 40 noites, teve fome, sentiu necessidade. E mais, olha para o texto que a gente leu, e mais, ele em oração, correto? Quem que se aproximou dele? Foi os anjinhos de Deus, os irmãos dizendo aleluia, glória a Deus? Quem que se aproximou de Jesus? O diabo. Mas ele estava orando, como que pode isso? Me explica só. Mas Deus, eu estou aqui me consagrando, buscando 40 dias em oração. Como que o diabo se aproxima de uma pessoa em oração, gente? O diabo não se aproxima de quem não está em oração, porque ele não está nem aí mais, não serve para ele. A gente pensa porque eu estou orando, eu estou buscando, eu estou indo na igreja, eu estou cultuando. Eu não vou ter problema, eu não vou ter tentação. Eu digo mais para você, às vezes ao sair da porta aqui, você já vai ter problema. Ai meu Deus, você pode bater, não tem. Por isso que a gente tirou madeira, para ninguém bater, viu? Gente, isso é vida humana.
Mas a escola do deserto, as lutas com a presença do Senhor, porque Ele está presente conosco, nos ensina a enfrentar essas necessidades da vida. Jesus teve fome, o tentador se aproximou dele ali para tentar mesmo arrancar vantagem dele. E aí o tentador chega dizendo o seguinte: olha a estratégia, se você é o Filho de Deus, mexendo na identidade. Se você é o Filho, transforma essas pedras em pães, ou seja, para de jejuar, para com isso, para que esse negócio? Você vai no culto de novo, para que isso? Então, esse negócio, se você é o Filho, é muito interessante. Quantas vezes a gente já falou e a gente já ouviu, não, mas eu não entendo como pode acontecer isso comigo. Eu sou dizimista, eu vou no culto, eu não sei o quê. Agora você entende, não entende? É impossível, queridos. Por que acontece? Porque isso faz parte, essas necessidades da vida faz parte. Amém, gente? Agora, eu com Deus, eu vou aprender a enfrentar essas coisas. Isso que muda. Eu vou aprender a enfrentar as necessidades. Complicou a vida financeira, é o trabalho, é fome, eu não sei qual é a luta. Eu vou aprender com o Senhor. O tentador se aproxima tentando questionar minha identidade. Se você é o Filho de Deus, transforma pedra em pão. Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem. Eu não vou transformar nada. Para que tanto esforço assim? Se você está cansado, é só parar de congregar um pouco. Relaxa, Deus não cobra tanto assim. Mas o que eu acho interessante é que Jesus não abandonou Deus em troca do pão. Correto? Ele poderia ir lá, verdade, Deus tá pegando pesado demais comigo. Eu vou transformar essas pedras em pães. Eu vou saciar a minha necessidade. Jesus, não. Jesus, não. Aqui eu ganho mais, não importa se não é muito ético, mas aqui eu ganho mais. Eu vou resolver essa minha necessidade. Jesus não. Jesus não aceitou esse caminho. E isso é complicado, porque a gente vê uma religiosidade que está sempre, umas mensagens saciando as necessidades das pessoas. Nem toda necessidade Deus vai resolver dessa forma, querido. Sabe por quê? Porque é na escola do deserto que Ele vai te ensinar a enfrentar essas necessidades da vida. Essas lutas da vida. Se elas forem tiradas de você, você não cresce, você não muda, você não aprimora na sua fé. Amém, gente? Estão comigo? Amém. Vamos continuando. Versículos 5 ao 7. A escola do deserto também ensina como lidar com o nosso orgulho. Versículos 5 ao 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você, olha a mesma estratégia ainda, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, olha que beleza, o diabo sabe mais Bíblia do que os crentes de hoje, né? Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Amém? O diabo começou com a mesma estratégia. Se você é o filho, por que está acontecendo isso com você? Você é servo de Deus, batizado, vai na igreja todo domingo. Como pode? Quem sabe a gente diria o seguinte: eu sou filho sim, tentaria provar, eu vou provar para você que eu sou cristão. Eu sou filho de Deus sim, e Deus vai mudar essa minha situação agora. Deus vai me proteger, eu vou me jogar aqui, Ele vai me proteger, você vai ver. Quem sabe a gente cairia na cilada maligna, de querer provar a nossa identidade para o maligno. E as pessoas fazem isso muitas vezes com a gente. Ah, mas se você é cristão, isso não pode acontecer. Eu sou cristão sim, eu vou mostrar, Deus vai mudar a minha vida. Ele vai mudar, mas muitas vezes não é do jeito que a gente está esperando. Jogue-se daqui. Parece, quando eu leio isso aqui, eu vejo essas coisas de hoje em dia, esses desafios na internet, né? Discord, pegando os adolescentes, jovens e até adultos, né? E
manipulando, mexendo com o orgulho dela. Se você é capaz, faz isso. Se corta, que não sei o quê. Se você é crente, faz assim. Aí a pessoa vai lá, eu sou sim, eu vou provar para você que eu sou. As pessoas estão querendo provar para as outras que Deus está com elas. Gente, e isso foi a proposta do diabo. Essa é a proposta do diabo. Jesus respondeu, olha, não ponha o Senhor à prova. Está escrito, já que você está falando do que está escrito, distorcendo a palavra de Deus, eu vou dizer para você também o que está escrito. Mas a gente está caindo nessas ciladas das pessoas. A gente diria o seguinte, Deus, se eu sou teu filho, por que está acontecendo isso comigo? Deus, se eu sou teu filho, muda isso na minha vida. Deus, se eu sou teu filho, aí a gente joga a responsabilidade para Deus, questionando o amor de Deus para conosco. Primeiro o diabo nos tenta, questionando a nossa identidade. Se você é filho, por que está assim? Aí a gente joga para Deus, Senhor, se eu sou teu filho, por que o Senhor não muda isso agora? Vocês viram? Não brinca, não. O próximo será mais forte. Ai, gente, eu sei que é difícil. Às vezes a gente olha que a pessoa na frente, ele fala isso que ele não sabe o que é, nunca passou luta, tá na boa. Se você quiser trocar um pouquinho, eu troco, não tem nenhum problema. Mas trocar o completo, né? Não pegar uma fase, que a gente pega às vezes uma fase da vida e esquece de todo o resto que o Senhor já fez na vida da gente. Jesus deixou claro, não ponha o Senhor à prova. Eu diria que Deus responderia para nós, se a gente está dizendo assim, olha Deus, se eu sou teu filho, faz isso. Deus responderia, inclusive a gente está lendo, né, um capítulo da Bíblia todo dia, em Hebreus 12. É só uma citação. Lá diz o seguinte, que quem é filho é disciplinado. Deus disciplina filho. Quem não é filho, Deus não disciplina. E diz que as dificuldades da vida, os problemas, nós temos que aprender a suportar as dificuldades e receber elas como disciplina do Senhor. Ou seja, é através dessas lutas e dificuldades que o Senhor está te aperfeiçoando. Você é filho, sim. E é porque você é filho que Deus vai tratar, Deus vai trabalhar, mexer nas nossas vidas, porque Ele quer que a gente cresça, cresça, cresça mais e mais. Amém, queridos? A escola do deserto, continuando, vai nos ensinar então a lidar com esse nosso orgulho. E o orgulho, gente, é sim uma coisa muito difícil na caminhada. A gente vê esse evangelho de pessoas querendo decretar para Deus, mandar em Deus, dizer isso, dizer aquilo. Eu digo o seguinte, eu não decreto nem para Deus e nem para minha derrota. Porque tem gente que diz, Deus sabe, é por isso que eu vou buscar. Agora, o que a gente tem que temer é esse tal de orgulho mesmo. Onde a gente começa a questionar a nossa identidade, questionar Deus. Só o orgulho pode nos atrapalhar. A Bíblia vai dizer em outras passagens que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita o orgulhoso, o orgulho. Então, somente o nosso orgulho vai nos impedir de mudar, de nos arrepender. O orgulho, sim, vai nos impedir de renunciar. O orgulho vai te impedir de perdoar ou pedir perdão. O orgulho vai nos impedir de querer melhorar. E o diabo, ele vem tentando pegar exatamente aqui. Mas Jesus, disse não. Você continua sendo filho de Deus. E Deus vai te ajudar a passar por essa situação. Amém, gente? Amém. Nessa escola do deserto, ela ensina também como devemos buscar a vitória. Versículo 8 ao 10 agora. Diz assim, depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. O cara era
Era ousado, né? Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. A escola do deserto, então, nos ensina como devemos buscar a vitória. Gente, quem não quer vencer na vida? Tem alguém doido aqui? Acredito que não, né? Se tiver, a gente vai levar para o hospital. Porque quem não quer vencer na vida, é óbvio que a gente quer. Quem não quer ter uma família abençoada, um casamento abençoado, seus filhos abençoados? Quem não quer vencer no trabalho, melhorar? Óbvio, todo mundo quer a vitória. A questão não é a vitória, a questão é como conseguir a vitória. É como que a gente vai conseguir essa bênção. Porque se a gente dizer que não tem problema os meios, aí a gente se complica dentro da vida cristã. Mas a escola do deserto nos ensina a buscar a vitória, do jeito certo, na presença do Senhor. Versículo 8 ao 10, que a gente leu, o diabo começa dizendo para ele: tudo isto lhe darei, só depende do quê? Se prostrar e me adorar. Quantos pactos com o diabo vão se fazendo? E essa é a grande problemática da nossa caminhada, gente. Quando desde lá do início, Adão e Eva desobedecem a Deus, sabe o que eles fizeram? Rasgaram a aliança com Deus e fizeram um pacto com o diabo. Quando eu busco uma vitória, que eu desobedeça a Deus, eu estou me aliando a quem? Quando eu busco uma vitória que pisa no outro, que é criatura, imagem e semelhança do Senhor, eu estou me aliando a quem? Então, se as igrejas só falam de vitória, uma vitória que não esclarece a forma que vai vencer, eu fico assustado com esse tipo de evangelho. Não é que eu não queira a vitória, que eu não quero vencer, que eu não quero ver vocês vitoriosos. O problema é como a gente vai conseguir a vitória, nos prostrando e adorando Satanás. Gente brigando, igrejas brigando, aí sai família unida, abençoada de Jesus. Não, gente, eu não consigo enxergar. Não. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus que pisa no outro. Para eu crescer, o outro precisar cair, eu não quero esse tipo de sucesso. O diabo disse: tudo isso eu te dou, basta você prostrar e me adorar. E em nome desse tipo de vitória, as pessoas vão aceitando palavras de sucesso e de vitória que Deus não deu. Eu prefiro estar no deserto, mas com Deus Todo-Poderoso, que faz milagres lá comigo, do que estar na grande festa, no grande auditório, na grande celebração, onde Deus não está presente. Prefiro ficar no deserto, na luta, mas com Deus andando comigo dia e noite. Sem abrir mão de valores, de respeito, da ética, do Evangelho de Cristo. Prefiro o deserto, prefiro a luta, porque eu sei, enquanto eu estiver no deserto, eu estou caminhando para lá, para a terra prometida. Muitos estão fugindo do deserto, mas também estão perdendo o caminho da terra prometida. Só tem uma forma de se chegar nela, é enfrentando a luta, é enfrentando o deserto. Prefiro continuar aqui no deserto, porque eu sei que a nuvem da glória me guia de noite. A nuvem de fogo me guia de noite. A nuvem da glória me protege do calor, quando a luta é muito forte. O Senhor está comigo, no meio da luta, não sem luta. Esse evangelho que tirou luta vai te levar para onde? Tudo isso te darei. Eu não quero nada disso, Satanás. Sai daqui. Tudo isso você vai conseguir. Igreja, você vai ser muito melhor. Tudo isso. Basta prostrar e me adorar. Não quero. Basta você renunciar um pouquinho o seu tempo com a família. Você vai vencer mais. Basta você renunciar um pouquinho sua fidelidade no seu casamento. Você vai ser mais feliz.
Basta você ser um pouquinho desonesto no seu trabalho, você vai ser mais abençoado. Acorda, seu povo. E assim o diabo vai. Tudo isso te darei, tudo isso te darei, tudo isso te darei. E as pessoas querem. E aí ele mostra os reinos do mundo. Olha como o diabo faz, ele gosta, né, de seduzir. Mostra os reinos do mundo e o seu esplendor. Olha aqui, Jesus, que coisa linda. Olha tudo isso, Jesus, eu vou te dar tudo isso. Basta prostrar e me adorar. Qual que é o problema aqui, gente? O caminho fácil. Vai me dizer que a nossa sociedade não apresenta isso? Caminho fácil para todo lugar. Você não precisa morrer, Jesus. Jesus tinha que ir até a cruz para conquistar a verdadeira vitória para nós, que hoje nós estamos celebrando. Mas ele enfrentou aquela luta. Ele não aceitou a proposta de Satanás. Ele não aceitou o caminho fácil. Isso é mais fácil, mas não é o melhor, mas não é o abençoado de Deus. Tudo isso te darei, mostrou todo o esplendor. E ele diz, tudo isso é teu. No entanto, ele cometeu um outro engano, Satanás, que ele se esqueceu que Jesus sabia que o reino dele não era deste mundo. Aí ele mostra todo o reino e o seu esplendor. Aí Jesus, imagina passando na cabeça dele, meu reino não é deste mundo, Satanás, você é tão coitado. Sai daqui, coitado. Este não é o meu reino. Toda essa criação aqui que o Senhor fez, eu conheço tudo isso, mas este não é o meu reino. Percebe, gente? Quando você tem a consciência certa, firmada na palavra de Deus, na verdade, você não vai cair nessas ciladas. E que vem como prato cheio, te dando o que a gente mais quer, a vitória. Mas a vitória de um jeito desonesto, de um jeito antibíblico, de um jeito satânico. Jesus então negou e disse, retira-se, Satanás. Retire-se daqui, eu não aceito isso. Amém, gente? Amém. A escola do deserto nos ensina isso, a gente vai ter que passar por essas coisas. Aprender a buscar a vitória. Buscar a vitória na presença de Deus, sem nos afastar do Senhor. A gente pode se lembrar de outras coisas, de outros textos. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Mas na prática, meu amigo, o que vale mesmo é ganhar o mundo inteiro. Porque as pessoas veem isso. É realizar todas as nossas necessidades, tudo que eu quero, não importa como. E aí depois vai dizer que é Deus que está mandando. Mas, todo cristão vai ter que passar pelos desertos. Não tem como chegar lá na glória fugindo do deserto, não. Hoje pode fugir, mas amanhã o deserto vem. Se tiver no caminho para a terra prometida, meu amigo, todos nós vamos ter que enfrentar isso. E nós não precisamos temer, porque o Rei da Glória vai conosco pelo deserto. Vai nos ensinar até a vitória certa, gente. Vamos vencer, mas vencer do jeito certo, com o Senhor conosco. A última palavra é do Senhor. Você está com problema de saúde? Gente, a saúde é do Senhor. Deus, eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Amém, gente? Precisa melhorar sua vida financeira, seu trabalho, Senhor, toma meu trabalho, meu Deus. Eu preciso do sustento para me alimentar, para alimentar minha família. Me ajuda, me dê a direção. Se eu estou fazendo algo errado, me ajuda, me mostra. É isso, gente. E Deus vai dar. Eu entendo que Ele nos mostra. Estamos com problema uns com os outros, Senhor, me ajuda a enfrentar isso, Pai. Porque eu sei que Ele é Teu filho, Tua filha. E aí vamos continuar para terminar. Em quinto lugar, não olhando somente um versículo, mas um pouco de todos, e focando no versículo 11. No versículo 11, eu acho muito fantástico esse versículo, porque diz, então o diabo o deixou e os anjos vieram
e o serviram. Isso eu acho muito impactante. Só que os anjos o serviram depois de tudo isso que ele passou, certo? As igrejas falam muito sobrenatural. E isso aqui para mim é sobrenatural. Mas de gente que enfrentou o deserto, que enfrentou as propostas de Satanás, que renunciou, que enfrentou seu próprio orgulho. Como Jonas disse no início, fazer escolhas. A escola do deserto nos ensina a fazer escolhas. Não tem para onde, gente. O texto que foi citado aqui na abertura, mesmo sem a gente combinar, mostra o quê? Um momento onde o povo de Israel vivia desviado do Senhor, afastado do Senhor. E aí Josué chama todo mundo e diz o seguinte: olha, eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Se vocês querem servir outros deuses, isso aí já é problema de vocês, eu não vou poder escolher por vocês. Se vocês querem andar comigo, eu vou andar com o Senhor. Nós vamos fazer escolhas de qualquer jeito. Por Deus ou contra Deus, a gente está fazendo escolhas. Quando você não vem ao culto, você está fazendo escolhas. Quando você vai ao culto, você está fazendo escolhas. Quando você perdoa, você está fazendo escolhas. Quando você não perdoa, você está fazendo escolha. Quando você evangeliza, você está fazendo uma escolha. Quando você não evangeliza, você está escolhendo não evangelizar. E o que é interessante nessa passagem é como o nosso mestre, o Senhor Jesus, fez. Versículo 1, Jesus escolheu não desistir por causa da tentação no deserto. Nós lemos no início que ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Jesus poderia parar ali e falar: Senhor, esse negócio é difícil demais, é melhor, me leva de volta para a glória, quero ficar aí com o Senhor, esse negócio não vai dar certo. Mas Jesus escolheu não desistir. Ele foi até a morte, e morte de cruz, por mim e por você. Ele escolheu não desistir. No versículo 2, Jesus escolheu se fortalecer em jejum e oração. Jesus ficou 40 dias, 40 noites buscando a Deus, se fortalecendo. Aí os crentes de hoje em dia não aguentam dobrar o joelho. Tem alguma coisa errada, não tem? Não dá para orar, não tem tempo para orar. Tem alguma coisa errada. Jesus escolheu se fortalecer em jejum e oração. Se você pegar outras passagens, meu querido, você vai ver como foi a caminhada de Jesus. Você conhece a história? O tanto que Jesus se esforçou em oração, buscando a Deus, com súplicas, com clamor. Mas a oração é a última coisa. Depois você vai no médico, no advogado, psicólogo, que mais tem, fisioterapeuta, fono, todos os profissionais do mundo. Aí você diz então, e nem ora, faz assim: ora lá por mim então, tá, pelos meus exames. Aí sobe uma coisa estranha na gente, fala: Senhor, me ajuda. Meu filho, eu não vou orar não, dá vontade. Pensa sério comigo, gente. Você e Deus. Você conhece dentro de casa o quanto você se esforça para manter sua rotina de oração na sua casa, no seu dia a dia. Quanto você se esforça para vir no domingo ou na quinta de oração, participar de uma célula, evangelizar. Querida, é escolha. Nós não podemos, eu não vou agir, nós aqui como Filadélfia, não vamos agir no modelo que a maioria das igrejas age, forçando as pessoas, manipulando as pessoas. Se você não quer fazer, a escolha é de quem? Sua. Nós podemos te encorajar, te motivar, mas fora disso não dá para fazer, querida. Agora, se você quer um bom exemplo, o nosso mestre Jesus escolheu se fortalecer em jejum e oração. Você quer fazer o mesmo? Amém? De vez em quando a gente marca juntos aqui uma manhã de jejum, né? Antes do culto, a gente chegar mais cedo, ter um tempo de jejum. Isso também é importante. Jesus escolheu também, versículo 3, obedecer em vez de saciar sua necessidade. Jesus teve grande fome naqueles dias de jejum. E ele poderia transformar aquelas pedras em pães, ele poderia fazer pão cair do céu, ele poderia fazer o que ele quisesse porque ele tinha poder, mas ele escolheu obedecer.
em vez de realizar, de saciar a sua necessidade. Se você está enfrentando alguma coisa, ainda alguma necessidade, algo que ainda não aconteceu, querido, o que eu te digo é, continue em obediência. Deus vai fazer do jeito dele, na hora dele, quando ele vê que você está pronto para receber isso. Nem só de pão viverá o homem, nem só de bênção vai ser a nossa vida cristã, nem só de todas as conquistas. O não faz parte da vida cristã. Aliás, as famílias precisam recuperar essa palavra dentro de casa. Quem que é pai, que é mãe aqui? Qual foi a última vez que você disse não para o seu filho? A gente fica tão fora, porque o trabalho nos suga, que não consegue mais dizer não. Mas o não faz parte do vocabulário, tá? Você lembra dessa palavrinha? N-A-O. Aí você põe um tiozinho assim, ó. Não. Tem hora que é não, querido. Tudo bem que você pode dialogar, conversar. Conversa sim. Mas tem que ter limites. E Jesus aqui escolheu o não de Deus. Eu não quero transformar pães em pedra. Eu quero obedecer ao meu Senhor. Amém, gente? Jesus escolheu no versículo 6... confiar em Deus em vez de receber a bênção. Qual foi a proposta de Satanás? Os anjos vão dar, Deus deu ordem aos anjos para te proteger. Se jogue daqui. Olha a cilada. Se você confia em Deus, se joga que Ele vai cumprir a promessa. Não, confiar é eu não fazer isso com meu Deus. Eu não preciso fazer isso. Mas muitas vezes a gente está se jogando em propostas que não vêm de Deus, em coisas que não vêm de Deus, para realizar os nossos anseios, nossos desejos, em vez de confiar em Deus e esperar no Senhor. Deu um probleminha no trabalho? Não, esse trabalho não é de Deus, eu preciso sair daqui. Já foi assim rápido, no impulso. Deus é tão impossível assim, será? Ou será que isso é nosso? Calma, espera, ore. Viu a menina? Ai meu Deus, essa aqui é do Senhor. Já apaixonou de um dia para o outro, é a minha vida, como eu brinco, né? Calma, ore um pouquinho. Não é isso? Tenha paciência, você está novo, você vai ter anos aí para namorar, gente, calma. A gente vai numa precipitação, como se o mundo fosse acabar no outro dia. A paixão é assim, né? Mas Jesus escolheu confiar em vez de receber a bênção. Versículo 9. Jesus escolheu a submissão em vez da vitória. Diz no versículo 9, olha, darei tudo isso se você me adorar. Jesus aceitou? Não. Eu prefiro me submeter a Deus do que esse tipo de vitória. Agora, fala isso com os crentes de hoje. O que você quer? A submissão ou a vitória? Não importa como. Mas isso não é a proposta de Jesus para as nossas vidas. Se submeta. Se a vitória não veio ainda, aguarda, continue orando, continue se submetendo, mas não negue a Deus por causa de uma vitória, gente. Não troque de Deus por causa de uma vitória. O povo no Antigo Testamento fazia isso muitas vezes. Deus não realizou o que eles acham que queria, eles iam se sacrificar a outros deuses, Baal e outros deuses. Estão comigo, amém? Jesus escolheu a submissão em vez da vitória. E aí no versículo 11, Jesus escolheu servir a Deus e foi servido pelos anjos. Ele não serviu ao diabo. Retire-se, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás. Amém? Qual é a sua escolha nessa manhã, nesse dia? Qual é a sua escolha? Olha para mim aqui, deixa eles andando lá. Qual é a sua escolha? O deserto, a escola do deserto, sempre nos ensina a fazer escolhas. Você quer ver? Quantas pessoas já afastou da igreja, se afastou de Deus na hora da luta? Ela fez escolha. Já que Deus não resolveu como ela queria, ela desanimou na fé. Ela vai te levar a fazer uma escolha. Ou eu me entrego mais a Deus, ou eu me afasto mais de Deus. Mas eu creio que nós estamos aqui para nos entregar mais ao nosso Deus. Amém, gente?